Olá, amigos! Com que alegria nós nos reunimos novamente nesta semana para conversar com vocês sobre a doutrina espírita, sobre a alma dos animais, sobre os caminhos do Consolador prometido nesta fase de transição para a regeneração. É realmente um prazer nós encontrarmos respostas dentro da doutrina espírita num momento tão complexo que nós vivemos, na verdade, um momento tão difícil, um momento de aprendizado para toda a humanidade, onde nós nos inserimos neste processo de aprendizado como terráqueos, somos convidados a fazer um novo campo de luz interior, de nos fazermos individualmente transformadores, a fim de que a união de todos nós, a união fraterna, como irmãos que somos partícipes desta família universal, possamos criar os ângulos de luz no planeta Terra, aderindo às obras da regeneração, aderindo de braços ao Mestre Jesus para os campos realmente da formação do planeta Terra, onde impere o amor, onde impere o bem, onde impere a paz. E olha, esta semana nós vamos dar continuidade à nossa série de perguntas. Nós estamos agora, na verdade, numa minissérie que é responder a pergunta: se os animais podem ser médiums? E nós percebemos que vamos precisar realmente de 3 episódios separados para podermos formar a linha de pensamento que construirá essa resposta. Porque, olha, é muito importante, como nós já dissemos no episódio passado, nós entendermos o processo da mediunidade para podermos responder se os animais podem ou não podem ser médiums. E para entender como ocorre este processo de mediunidade, nós precisamos entender efetivamente cada item que compõe este processo. E sabe o que me deixa muito feliz quando nós estudamos a espiritualidade dos animais? E eu digo que me deixa muito feliz, eu estendo esta alegria aos voluntários da SEMA porque sei que é um reflexo do pensamento de todos nós, mais ainda do sentimento que envolve todos nós, deste amor que nós temos pela doutrina espírita e este amor que nós temos pelos animais. Quando nós vamos estudar almas animais, para nós entendermos efetivamente este caminho do espírito, esta fase de evolução do espírito, nós precisamos ampliar o nosso entendimento dos estudos que nos trazem a doutrina espírita. Na verdade, nós temos de aprofundar. Foi uma grande alegria perceber que, estudando a espiritualidade dos animais, nós aprofundamos o conhecimento trazido pela doutrina espírita. Realmente nós consultamos livros mais técnicos. O nosso entendimento, por exemplo, sobre a evolução do espírito se aprofundou, sobre o destino da reencarnação se aprofundou, sobre a nossa relação dentro do planeta se aprofundou, sobre a nossa relação com outros espíritos que compartilham conosco a reencarnação, e o próprio processo do desencarne se aprofundou, sobre a vida do espírito após o desencarne. Tudo isso porque fomos tentar compreender a alma dos animais, entender estas criaturas incríveis que compartilham conosco o cotidiano e que tanta alegria nos trazem. E olha, para que você que está aí nos ouvindo possa conhecer mais sobre o trabalho da SEAMA, eu sugiro que você entre no site da SEAMA, seama.org.br. Lá você vai ver o Santuário da SEAMA, é um braço social importante nosso, onde nós abarcamos a solidariedade, a fraternidade. Na verdade, adotamos quase 200 almas em fase de animalidade, a fim de ampará-los. São realmente animais que vieram em situação de maus tratos e que nos foram confiados. Lá você vai ver que a SEAMA tem uma loja virtual que vende alimentos congelados por ela mesma produzido, porque nós temos uma indústria vegana. Através dessa indústria, nós conseguimos expandir o entendimento sobre a nossa relação sobre os animais, sobre a adoção de uma vida, de uma filosofia de vida de não crueldade. Mas nós temos opção, porque às vezes quando nós decidimos, puxa, eu quero ser vegano, a primeira coisa que nós pensamos, e isso aconteceu comigo, isso aconteceu com todos os voluntários da SEAMA e com muitos outros que nós conhecemos que adotaram esta filosofia de amor, de esperança e de paz no planeta, nós perguntamos o que é que eu vou comer. Então a SEAMA, dentro deste projeto que é a Indústria SEAMA e a loja virtual, tem como objetivo fazer um braço para que você encontre opções que lhe traga, que agregue esta possibilidade de maneira mais fácil, de maneira mais simples. Lá você vai ver que você pode marcar cirurgia espiritual para o seu animalzinho, pode marcar o passe à distância, você pode marcar psicografia. Nós temos um trabalho de psicografia
que por hora o atendimento presencial está parado. Nós estamos apenas fazendo as psicografias que serão as entregues quando abrir o Centro Espírita, e esta atividade de abertura está parada por conta da pandemia. Mas você pode agendar a psicografia para ter notícias do seu animalzinho que já desencarnou. Você pode marcar tratamento espiritual para você mesmo. Enfim, vale a pena conhecer o trabalho da SEMA. Também no site da SEMA você pode clicar lá em Revista Espírita e verá que a SEMA tem uma revista espírita digital que estuda a doutrina espírita. Junto com isso, a alma dos animais. Mas lá você pode conhecer o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, a vida dos discípulos, a vida de Jesus, a cozinha do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, a evolução espiritual da humanidade, a revista espírita, tantas colunas, a fim de que nós possamos juntos estudar a doutrina espírita e nos fazermos conhecedores das trilhas da evolução, conquistando por nós mesmos o próprio esforço, aquela felicidade, aquela paz, aquele bem, aquela plenitude íntima que nós tanto desejamos. Então, amigos, segue o convite para que compartilhem conosco os caminhos do Cristo, os caminhos da doutrina espírita, a fim de que todos juntos podemos atravessar a estrada da transição para entrar no planeta de regeneração. Vamos então dar início ao nosso podcast efetivamente. Hoje nós estamos aqui com uma voluntária querida, trabalhadora da SEMA, que compartilha conosco não somente a alegria pelos animais, mas a alegria da conscientização que nos traz o Consolador Prometido. Nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem do Espírito da Verdade: Espíritas, amai-vos eis o primeiro ensinamento, instruí-vos eis o segundo, e nos disse o Cristo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olá, Nádia, tudo bem? Olá, Sandra. Olá, queridos ouvintes. Eu estou ótima. É sempre uma alegria estar aqui presente, participando deste projeto junto com vocês. Semana passada nós falamos bastante sobre a importância do pensamento. E fiquei recordando das aulas da SEAMA, que temos alguns fatores importantes para o processo mediúnico, como o corpo espiritual. Você pode explicar para a gente se o corpo espiritual dos animais é como o nosso? Nádia, pergunta importante e essencial para que nós possamos responder daqui a pouco, daqui a alguns podcasts, a pergunta se os animais podem ser médiuns. Nós vamos concluir melhor estas linhas de raciocínio unindo os podcasts que nós estamos gravando, estes 3 podcasts que nós estamos gravando nesta minissérie Se os Animais Podem Ser Médiuns. Então, amigo ouvinte, é muito importante que você ouça para que você consiga compreender a resposta que virá no final, não é verdade? Vamos falar sobre corpo espiritual. Para ficar mais fácil de nós entendermos, compreendamos que nós temos aqui este corpo físico, este corpo que nós entendemos, que nós visualizamos, que nós tocamos. Você que está aí nos ouvindo e nós que estamos aqui podemos tocar o nosso próprio corpo físico, formado de matéria, e este corpo físico ele tem um período de duração, ou seja, nós o recebemos a fim de que estejamos reencarnados, e ele terá um determinado período de vida em que ele nos possibilitará o processo de evolução durante a reencarnação. Chegará um momento que este corpo físico vai esgotar o seu fluido vital, então ocorre a morte das células e desta forma o corpo físico morre. Lembrando que nós, enquanto espíritos, somos imortais. Então este corpo físico que nos possibilita a reencarnação aqui morre, mas nós, enquanto espíritos, nos libertamos do corpo físico, nos dirigindo à dimensão espiritual. Há um outro corpo que liga este corpo físico, que aqui nós estamos, que nós podemos tocar porque estamos reencarnados, a nós, enquanto espíritos. Então, nós somos espíritos. Isso é uma pergunta muito interessante, porque quando a gente fala assim, olha, nossa, será que nós temos alma? Na verdade, a pergunta deveria ser assim, nossa, será que nós somos alma? Quando nós nos referimos aos animais, nós nos questionamos, será que os animais têm alma? A linha de raciocínio correta é a seguinte, olha, será que os animais são almas? Porque nós não somos o nosso corpo, então nós não temos alma. Nós somos alma, nós somos um espírito. Então nós somos um espírito que quando está reencarnado, possui um corpo físico que nos possibilita o processo de evolução enquanto estamos neste plano material. Dessa forma, quando este corpo físico esgota todo o seu fluido vital, ele morre.
e nós então nos libertamos deste corpo físico e retornamos à dimensão espiritual. E isto é o processo de desencarne. Claro que eu estou simplificando a resposta. Mas nós temos um outro corpo, que é o corpo espiritual. Então, este corpo espiritual, ou perispírito, é que nos liga ao corpo físico. Então, para ficar mais detalhado o raciocínio, somos espíritos. Como espíritos, temos um corpo espiritual. Nós já falamos disso em um outro episódio. Então, como espíritos, nós temos um corpo espiritual. Este corpo espiritual permite a nossa ligação ao corpo físico que aqui está na dimensão material. Quando desencarnamos, quando este corpo físico morre, nós, enquanto espíritos, junto com o nosso corpo espiritual, retornamos à dimensão espiritual. Então, lembrando aí um episódio que nós falamos um pouquinho a este respeito, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, nós já tantas vezes falamos desta psicografia de 1958, um livro bárbaro. Olha, eu gosto sempre de repetir isto, para que nós possamos ouvir, para que vocês ouçam, e nós também da SEMA possamos ouvir o quão é importante esta literatura para o entendimento do processo de evolução. Como é importante para nós o conhecimento trazido por André Luiz, através da luminosa mediunidade do Chico, através da contribuição tão importante quanto de Valdo Vieira. Como é importante, porque entendendo a fundo o livro Evolução em Dois Mundos, nós entendemos todos os caminhos que nós fizemos no processo de evolução, desde a fase de átomo até a fase em que nós nos encontramos hoje, a fase de humanidade, e os caminhos que nós vamos fazendo no entendimento de mediunidade. Nós entendemos ali o processo de obsessão, mais a fundo os detalhes dos processos obsessivos, todo o desenvolvimento, toda a formação deste corpo espiritual. Então é um livro que nós nascemos, estudamos muito, porque ele nos permite entender todos os estágios da evolução do espírito e principalmente os estágios que tanto nos interessam, que são os estágios que ocorrem na fase de humanidade. Neste livro, André Luiz fala especificamente sobre a formação do corpo espiritual em toda a primeira parte do livro. E ele fala assim, olha, que o nosso corpo espiritual, não é que o nosso corpo espiritual é um reflexo do corpo físico. É o contrário, olha, o nosso corpo físico, vou repetir para ficar bem claro, o nosso corpo físico é um reflexo do nosso corpo espiritual. Olha, vou reforçar para que todos nós possamos gravar direitinho na nossa mente. O corpo físico é o reflexo do nosso corpo espiritual, com algumas diferenças. No nosso corpo espiritual estão localizados os chakras. Então, às vezes a gente pensa que está no corpo físico, né? Chakras tão famosos, cada vez mais estudados. André Luiz os chama de centros de força, ou centros vitais. Nas doutrinas espiritualistas, eles são chamados de chakras. Os chakras, ou centros de força, ou centros vitais, estão localizados no nosso corpo espiritual, não estão no corpo físico. Olha que interessante isso. Então, nós temos lá o chakra coronário, nós temos o chakra frontal ou cerebral, o André Luiz chama de cerebral. Temos o chakra laríngeo, são os principais chakras. O chakra cardíaco, o gástrico, o esplênico, todos eles estão localizados no corpo espiritual, eles não estão no corpo físico, estão no corpo espiritual. Então, o nosso corpo físico, ele é um reflexo do corpo espiritual. Olha que interessante. Então, isso é uma coisa que precisa ficar bem claro para nós. Como eu disse, André Luiz nos fala aí acerca da formação do corpo espiritual ao longo do processo de evolução. E ele deixa uma coisa muito clara para nós. Ele nos fala que o corpo espiritual só está totalmente formado na fase de humanidade. Na verdade, ele está formado na fase de primatas. Então, o primata ele já tem o corpo espiritual formado, totalmente formado, mas ainda mais denso do que o corpo espiritual que nós temos na fase de humanidade. Então, respondendo a sua pergunta, Nádia, o corpo espiritual dos animais é como o nosso? Não, porque ele está em formação. É justamente disso que trata o livro Evolução em Dois Mundos, ou seja, da formação do corpo espiritual.
Lembrando, o nosso corpo físico é um reflexo do nosso corpo espiritual. O mesmo vale para os animais. O corpo físico deles é um reflexo do corpo espiritual. Então, desta forma, quando nós olhamos um animalzinho, por exemplo, um coelhinho, nós vemos ali o corpo físico de um coelho. É um espírito que se encontra na fase evolutiva. Aquele corpo físico é um reflexo do corpo espiritual dele. O corpo espiritual dele também vai ter essa forma de um coelhinho. Ou seja, nós vamos ver ao longo do estudo do livro Evolução em Dois Mundos que à medida que os órgãos vão se desenvolvendo, também desta forma significa que os órgãos do corpo espiritual vão se desenvolvendo. Nós vamos aprofundar um pouco mais para frente. Então, para ficar claro aí, olha, Nádia, responder a sua pergunta. O corpo espiritual dos animais é como o nosso? Não, porque o deles está em formação e o nosso corpo espiritual que nos encontramos na fase de humanidade já está totalmente formado. Então, para ainda reforçar um pouco mais isso, por isso que quando Kardec chama o nosso corpo espiritual de perispírito no livro dos Espíritos, ele se refere ao corpo espiritual na fase de humanidade, que já está totalmente formado. Sandra, e os animais têm chakras como os nossos? Sim, o corpo espiritual dos animais, tal qual o nosso, também tem os chakras, ou centros de força, ou centros vitais. Tudo isso são sinônimos. Mas o mais interessante é compreender que, embora tenha os chakras, muitas vezes nós vemos, quando a gente imagina os animais, e isso é uma coisa que nós estudamos bastante a fundo dentro da SEMA, justamente porque nós ministramos passe em animais. Então, às vezes a gente vê aqueles esquemas, com todos os chakras no corpo dos animais. E quando nós estudamos André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, nós vemos que esses chakras eles vão se formando ao longo do desenvolvimento do corpo espiritual. Então, André Luiz nos conta lá no livro Evolução em Dois Mundos que o início, olha como é importante o entendimento, olha, antes de eu responder isso, olha como é importante o entendimento, a compreensão da evolução, a fim de que nós possamos nos aprofundar na compreensão de como os processos acontecem. Então, olha, por que na SEAMA nós estudamos a evolução para dar passe em animais? E muitas vezes as pessoas perguntam, puxa, mas eu já fiz o curso de doutrina espírita, eu preciso fazer o curso novamente? Precisa, porque é preciso aprofundar o entendimento das colocações que estão dentro da doutrina espírita. Precisamos entender os desdobramentos do livro dos Espíritos e estudar detalhadamente as perguntas do livro dos Espíritos e o livro dos Espíritos como um todo, a introdução, para que nós possamos entender realmente a alma dos animais, para que possamos compreender os trabalhos espirituais que nós realizamos como intermediários da equipe espiritual da SEAMA. Então, vocês lembram que nós estudamos um tempo atrás, no processo de evolução do espírito, há uma fase, logo no início do processo de evolução, em que o espírito ali, o bebê espiritual, ocupa o corpo físico de uma célula, bem no início do processo de evolução. E isso é realmente uma descoberta impressionante para quando nós começamos a estudar a evolução, porque nós nos remetemos ao nosso corpo físico. E nós entendemos que cada célula do nosso corpo físico tem um espírito em fase inicial de evolução, ainda com a consciência dormente. É impressionante esse processo. E aí, de repente, nós entendemos que nosso corpo em si constitui-se no processo de evolução de trilhões de espíritos que permitem a nós a reencarnação. É uma descoberta incrível, nós descortinamos todo um campo de entendimento do espírito, trazendo uma frase que nós sempre reforçamos aqui no nosso estudo de evolução, no nosso estudo da doutrina espírita, que é uma frase de André Luiz, que vocês que nos ouvem já até conhecem, no livro Nos Domínios da Mediunidade, em que ele diz: tudo é espírito no santuário da natureza. E aí este mesmo André Luiz, quando vai nos trazendo conhecimento sobre a formação dos chakras no livro Evolução em Dois Mundos, ele nos diz que o início da formação dos chakras ocorre quando o espírito ocupa o corpo físico de uma célula. Mas o primeiro chakra ele só está totalmente formado na fase de réptil, na fase de lagarto, nos conta André Luiz. E o primeiro chakra formado é justamente o chakra coronário. Então, sim, os animais têm chakras? Tem. Como os nossos? Não. Eles vão se formando ao longo do processo de evolução.
À medida que o espírito evolui, ele recebe um corpo físico cada vez mais elaborado, cada vez mais complexo, cada vez mais completo, conforme nos conta André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, e também vão se formando chakras ao longo deste processo de evolução. Nossa, muito interessante mesmo. Mas e entre os animais? O corpo espiritual e os chakras são iguais? Olha, então, reforçando o que nós falamos agora, nesta última pergunta, os chakras, ou centros vitais, ou centros de força, estão em formação na fase de animalidade. Ou seja, os chakras não são iguais para todos os animais, então nós vamos ter, para ficar mais fácil o entendimento. No Centro Espírita Selma, por exemplo, já foram iguanas para receber o passe. Nós sabemos que a iguana só tem o chakra coronário, ela não tem os outros chakras ainda. Então, na hora de ministrar o passe, nós ministramos o passe apenas no chakra coronário. Ao longo do estudo que nós fazemos dentro da Seama, nós teremos talvez a oportunidade num episódio, porque é um estudo bastante longo, nós vamos vendo, por exemplo, que os chakras eles estão fundidos e eles vão se desenvolvendo conforme o espírito na fase de animalidade vai evoluindo e vai, então, tendo desenvolvido outros chakras de acordo com o desenvolvimento dos órgãos. Nós vamos ter, por exemplo, os cães, eles não têm todos os chakras. O chakra gástrico e o esplênico estão fundidos. Isso é para dar um exemplo. E nem todos os animais têm todos os chakras. Isso é parte de um estudo profundo que nós fazemos já no curso de Doutrina Espírita, ministrado pela Seama, lá quando nós estamos já no 4º ano, já nos aprofundando, porque os voluntários já estão entrando em estágio para realizar os diversos complexos trabalhos de intermediação, né, da equipe espiritual da Seama. Vimos em outro episódio que o corpo espiritual possui órgãos como o nosso corpo físico. No caso dos animais, isso também se observa? Se observa sim. Por quê? Corpo físico é um reflexo do corpo espiritual, como nós já dissemos. Por exemplo, vamos trazer uma coisa fácil de nós entendermos. Nosso cão e nosso gato, que estão ali conosco no convívio diário. O corpo físico, né, do cachorrinho e do gato tem coração. Então, ou seja, puxa, meu cachorro está com problema cardíaco, meu cachorro está saudável, o coração está bem, fui fazer um ecocardiograma, os rins estão funcionando perfeitamente, ele teve agora há pouco tempo uma bronquite, mas agora o pulmão está funcionando perfeitamente, o meu gato teve problema intestinal, mas agora os intestinos estão funcionando perfeitamente. Será que todos esses órgãos existem no corpo espiritual? É só pergunta. E será que quando apresenta-se um quadro como esse, puxa, ele tem uma insuficiência cardíaca, o coração do corpo espiritual também apresenta o mesmo dano? Então, quando nós estudamos a fundo a doutrina espírita e estudamos o livro Evolução em Dois Mundos, nós entendemos que todas, olha, eu vou repetir, todas as doenças começam primeiro no corpo espiritual. A não ser um trauma, então reforçando, a não ser um trauma, todas as doenças começam no corpo espiritual. Quando o nosso animalzinho apresenta lá uma insuficiência cardíaca, primeiro quadro de insuficiência cardíaca se iniciou no corpo espiritual para depois refletir no corpo físico. Então, quando fazemos as cirurgias espirituais, conforme já dissemos alguns episódios atrás, nós realizamos as cirurgias espirituais no corpo espiritual, estamos tratando esta lesão cardíaca, né? A equipe espiritual está tratando esta lesão cardíaca no corpo espiritual, isso vai se refletir no corpo físico. Porque todos os órgãos que os animais têm no corpo físico, eles existem no corpo espiritual, visto ser o corpo físico um reflexo do corpo espiritual. Por isso, tão importantes são os tratamentos espirituais. O médico veterinário trata o corpo físico, necessário tratamento, importante o tratamento, para que se formate o equilíbrio do corpo físico. E a equipe espiritual trata o corpo espiritual, para que este processo se harmonize e possa se refletir no corpo físico. Então, tão importante esse conhecimento, a fim de que nós possamos entender que tanto o homem quanto os animais precisam ser tratados de maneira integral, compreendendo-se que há ali um espírito cujas emoções, cujos sentimentos influenciam, têm impacto sobre o corpo espiritual e, consequentemente, do corpo físico. Há ali um corpo espiritual, há ali um corpo físico. Isso simplificando o processo. Tudo isso precisa ser tratado. Não podemos simplesmente tratar a máquina física e desprezar o espírito com suas emoções, seus sentimentos. E estou falando realmente, para ficar claro, dos animais. Suas emoções e seus sentimentos têm um impacto no corpo físico e têm um impacto no corpo espiritual. Não podemos desconsiderar toda esta gama complexa que compõe o ser.
necessário de que tenha-se então cuidados que reflitam em todos estes corpos e no próprio espírito, a fim de que possamos encontrar uma efetiva cura, uma efetiva harmonia dentro destes processos. Os animais, por não terem uma percepção clara entre o mundo físico e o mundo espiritual, conseguem sentir e distinguir a aproximação de espíritos? Como se dá essa percepção e a aproximação com relação aos animais? Olha, eu sei que esta é a maior curiosidade dentro de tudo que nós estamos falando, não é verdade? Os animais podem perceber espíritos, podem ver espíritos, como acontece essa percepção, mas isso realmente é uma pergunta, aliás, que nós vamos ter de responder mais para frente, porque ainda faltam alguns dados de estudo, a fim de que nós possamos completar esta linha de raciocínio que nós tivemos. Mas eu gostaria de deixar uma coisa clara, trazendo lá o conhecimento que nós falamos no episódio passado, da trilogia espiritual, tudo que não é Deus ou Espírito é matéria, para completar nosso entendimento de estudo sobre o corpo espiritual. O corpo espiritual não é Deus, o corpo espiritual não é o Espírito, como nós podemos ver, então o corpo espiritual é matéria, mas uma matéria quintessenciada, ou seja, uma matéria mais fluídica, mais simplória, não perceptível aos nossos sentidos, a não ser que nós sejamos médiuns. Então, meus amigos, este é um estudo simples do corpo espiritual. Eu gostaria de deixar isto claro, simples realmente. Há muito mais a explorar, a entender e a compreender. No entanto, é um estudo suficiente para que nós possamos entender mais para frente o processo de como se manifesta a mediunidade. Um resumo para nós compreendermos: os animais como nós têm corpo espiritual. O corpo físico dos animais é um reflexo do corpo espiritual. No corpo espiritual estão os chakras que os animais possuem na fase de evolução em que eles se encontram, que não são todos, e esse corpo espiritual não está completo. Somente na fase de primatas nós temos todos os chakras formados e o corpo espiritual completo. Enquanto o espírito que se encontra na fase de animalidade, ou seja, nossos queridos irmãos animais que compartilham conosco a reencarnação, estão desenvolvendo a inteligência, a consciência e o livre-arbítrio, também está em formação no seu corpo espiritual. Animais são espíritos em evolução como nós, nossos irmãos de jornada, nossos parentes mais próximos, como nos diz Emmanuel, caminham no processo de evolução para chegar à fase humana em que nos encontramos, e nós já nos encontramos na fase em que eles se encontram. A bem da verdade, o espírito caminha no complexo processo atravessando o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino humano, até adentrar na fase de arcanjo, fase essa em que se encontra, por exemplo, o nosso Mestre Jesus, onde a intimidade com Deus se faz plena, onde é possível compreender e adentrar o pensamento divino. Incrível a jornada do espírito no processo de evolução. Fascinante compreendermos que, tal qual nós, são os nossos irmãos animais efetivos espíritos, detentores dos direitos que todos nós temos. O direito de ser amado, o direito de ser auxiliado no processo de evolução, o direito de ser amparado por nós que somos seus irmãos mais velhos, o direito à reencarnação dentro do processo de evolução. Temos para com eles o dever do amparo, tal qual nós recebemos o amparo de espíritos superiores a nós. Meus amigos, como é importante toda essa compreensão, a fim de que nós possamos entender que no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, nos cabe a consciência sobre o processo de evolução do espírito. E tendo essa consciência, nos cabe, então, o entendimento de nossos deveres. Dentro do momento em que nós nos encontramos, estamos aprendendo o real amor ao próximo. Desta forma, nós vamos encerrando o nosso podcast dessa semana. Agradecidos profundamente pela oportunidade de podermos compartilhar todos o magnífico conhecimento que nos é deixado para dentro do Espírita. Falando em nome de todos os voluntários da SEMA, um grande abraço. Na próxima semana nós faremos o terceiro episódio da nossa minissérie sobre os animais podem ser médiuns, a fim de que possamos completar a nossa linha de raciocínio e responder esta pergunta e entender o processo complexo da evolução da mediunidade.